Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje, tá, Roger? Na última semana a gente falou sobre o conceito de integral de rima, né? Falamos de primitivas de funções. E hoje a gente vai partir da primeira parte do teorema fundamental do cálculo, tá? O teorema fundamental do cálculo, que é o teorema mais importante do nosso curso. Aqui a gente vai ver que ele... Nós já vimos, na verdade, né? Nós falamos dele na aula anterior, no finalzinho, resolvemos alguns exercícios, inclusive, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ele e vamos demonstrar ele. Não tem como dar um curso de cálculo sem demonstrar o teorema fundamental, é o principal, né? E depois a gente vai trabalhar mais questões e falar um pouco mais de áreas envolvendo o conceito de integração. Tá bom? Então, essa semana nós temos prova, né? Então, lembrando que a prova dessa semana envolve os conteúdos dessa semana e da outra semana, que já se passou, né? Tá tudo relacionado ali, né? Primitiva, integral de rima. Hoje, a parte de integrais envolvendo com área. E na aula que vem, a gente vai definir funções dadas por integrais, né? E vamos enunciar também a segunda parte fundamental do cálculo e as integrais indefinidas, tá? Então, vamos lá. Então, na aula anterior, a gente definiu o que era integral de rima, né? Então, a gente viu que para a gente definir, nós tomamos, primeiro, uma partição do intervalo que nós estávamos trabalhando, né? Então, eu tomava uma partição. Em geral, os subintervalos dessa partição eles não precisam ter comprimentos iguais, como nós vimos. E aí, a partir dessa partição, a gente tomava pontos amostrais, né, nessa partição, que é aqueles lambdas is, né, que a gente viu. E aí eu considerava aqueles retângulos de base ΔX e a altura, o valor da função nos pontos amostrais. E daí a gente somava as áreas daqueles retângulos. E passava o limite naquele somatório e verificava se aquele limite iria existir. Se aquele limite existisse, a gente definia aquele limite como sendo o valor da integral daquela função naquele intervalo. E aí a gente viu um teorema importante que nos diz o seguinte, que se a função for contínua no intervalo fechado, então ela é integrável nesse intervalo. Então existe a integral da função. Esse teorema, como eu falei para vocês, é um teorema que para demonstrar precisa de alguns conhecimentos assim, um pouco mais avançados, então a gente só enunciou ele, né? E aí culminamos a aula anterior no teorema fundamental do cálculo, que nos diz exatamente isso aqui. Se a função f for contínua em um certo intervalo, fechado a b, então o valor da integral da função f no intervalo a b é igual a esse f de b menos f de a, que é a variação nos extremos de uma função f maiúsculo. Observe que aqui é f e aqui é f maiúsculo. Quem que é essa f maiúscula? É uma primitiva da função f. E aí a gente tem que lembrar aquela ideia de primitiva que nós estudamos na aula da segunda-feira passada. Que a primitiva de uma função é a função que, quando você deriva ela, você obtém a primeira função que você está trabalhando. Então, a primitiva da f é a f zona, tal que quando eu derivo a f zona, eu obtenho a f. Tá bom? Então, observem que aqui, essa primeira parte do teorema fundamental do cálculo, ela nos diz que se você quer calcular a integral de uma função, basta que você conheça uma primitiva dessa função. Se você souber quem é uma primitiva dessa função, você calcula a variação dessa primitiva nos extremos do intervalo, e aí você obtém o valor da integral que você quer. Então, um teorema poderosíssimo. E aqui, como aqui no conceito de primitiva está implícito aqui já o conceito de derivação, então a gente já vê diretamente a relação entre o conceito de integração e o conceito de derivação. Tá bom? Vamos demonstrar esse teorema. Para ver que, de fato, nós poderemos usar esse teorema, né? Bom, tudo parte de uma partição, né? A gente vai tomar uma partição do intervalo AB.
Vou tomar a partição x0, x1, xn igual a b. Vou tomar aquela partição que a gente já conhece, né? Tá aqui, ó. Aqui nós temos o intervalo AB. Tá? Esse aqui vai ser o meu x0. Eu vou tomar aqui uma partição qualquer, lembrando que os comprimentos desses intervalinhos, né, o tamanho desses intervalinhos, eles não precisam ser iguais. Então aqui x0, aqui x1, aqui x2, aqui xi menos 1, né? Aqui o xi, xn menos 1 e aqui o xn. Bom, então o primeiro passo é tomar uma partição desse intervalo. Agora, observe o seguinte. A função f, ela é uma primitiva, a função f maiúscula, ela é uma primitiva da função fzinho, no intervalo AB, para qualquer ponto do intervalo AB. Isso significa o seguinte, que eu estou trabalhando nesse intervalo AB e, portanto, eu estou trabalhando também em cada subintervalo da partição. Ou seja, quando eu digo que essa função f zona, ela é uma primitiva da fzinho, eu estou dizendo que ela é derivável em todo o intervalo AB. Concorda? Então, essa f maiúscula, ela é derivável em todos os pontos desse intervalinho. Se eu tomar um intervalinho aqui, xi menos 1, xi, aqui a f zona é derivável. Primeiro intervalo, x0, x1, aqui ela é derivável. Ela é derivável em todos esses subintervalos. Ok? E a gente lembra que nós vimos um resultado importante que nos diz que se uma função ela é derivável, então com certeza eu posso afirmar que ela é o quê? Contínua. Porque toda função derivável é contínua. Portanto, essa função f aqui, ela também é contínua nesses intervalinhos. Tudo bem? Então, olha só. Note o seguinte, ó. Então, note o seguinte, que a função f maiúscula, ela é derivável e contínua em todos esses subintervalinhos. Tudo bem? Posso até colocar aqui aberto para a gente, porque o resultado que eu vou usar, eu uso aberto, né? Só para não ter confusão. Ela é derivável no aberto e contínua no fechado. Todos esses intervalinhos aqui, ó, essa função f satisfaz essas condições. Tudo bem até aí? Aí, não sei se vocês lembram, mas nós estudamos um resultado que nos diz o seguinte, que se você tem uma função que é contínua em um intervalo fechado e derivável nesse intervalo aberto, então esse teorema, esse resultado nos garante que existe um ponto nesse intervalo, pelo menos um ponto, em que a taxa de variação média da função é igual à taxa de variação instantânea da função nesse ponto. Vocês lembram desse teorema? Quem lembra qual é o teorema? TVM, né? O TVM. Vou colocar um lembrete aqui, ó. O TVM nos diz se você tem uma função, vou pegar uma função g. Se g é contínua, intervalo fechado AB, e se g é derivável, intervalo aberto AB, ela diz que existe algum C no intervalo AB, tal que
a derivada da função, no caso eu peguei a g, nesse ponto C, é g de B menos g de A sobre B menos A. Lembra disso? Falamos do TVM. Eu vou usar o TVM em cada subintervalinho, porque olha só, essa função aqui, ela é derivável em cada subintervalo e também é contínua em cada subintervalo. Então, posso usar o TVM em cada subintervalo. Significa que em cada subintervalo desse, vai existir um ponto que satisfaz a condição do TVM, o resultado do TVM. Tá? Então, o TVM aplicado em cada subintervalo nos garante que existem um lambda 1, um lambda 2, um lambda i, até um lambda n, de modo que... Então, olha só o que acontece. Em cada subintervalinho desse aqui, ó, bem aqui eu vou ter um cara. O TVM me garante que existe um carinha aqui, um lambda 1, que satisfaz isso aqui para a função f maiúsculo. Aí no segundo subintervalo vai existir um lambda 2. No terceiro subintervalo, um lambda 3. No 10º subintervalo, um lambda i. Até o último, um lambda n. Lambda n menos 1. Tudo bem? Então, vai acontecer o seguinte, ó, a derivada da função, vamos olhar para esse primeiro subintervalo. A derivada da função nesse ponto, que o TVM me garante a existência, que é o lambda 1, vai ser igual a função no extremo de k, quem é esse primeiro? x1, menos f de x0 sobre x1 menos x0. Né? Aqui é f de x1 menos f de x0, que eu vou colocar a, porque o x0 é a, sobre x1 menos x0, que é a. Isso para o primeiro subintervalo. Para o segundo, a mesma coisa. Derivada da função no segundo ponto, f de, agora é x2, ó, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Estou usando esse resultado. Sobre x2 menos x1. E assim por diante. Até o último. Derivada da função no lambda n. F, aí o xn é o b, né? Vou colocar logo b. F de b menos f de xn menos 1 sobre b menos xn menos 1. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Aí olha o que eu vou fazer agora. Quem que é a derivada da função f maiúsculo no lambda 1? É a f minúsculo no lambda 1, porque a derivada da função f é a fzinho, por ela ser uma primitiva. Tá? Então isso aqui, ó, esse cara é fzinho aplicado no lambda 1, né? Lambda 1. Tudo bem? Quem é esse cara aqui? É a fzinha aplicada no lambda 2. Até, quem é esse cara? É a fzinha aplicada no lambda n. Tudo bem? O que é essa diferença? x1 menos a. É o tamanho desse primeiro subintervalo, sim ou não? Quem que é essa segunda diferença aqui? Ó? x2 menos x1. É o tamanho desse segundo subintervalo. Cada tamanho desses subintervalos a gente não chamou de ΔX? Então isso aqui é o ΔX1, que eu vou passar multiplicando para cá. Então vai ficar isso vezes o ΔX1. Tudo bem? Aqui é o ΔX2. Vou passar multiplicando para cá. ΔX2. Até o último. Aqui é o ΔXN. Vou passar multiplicando. Ok?
E do lado de cá, nas igualdades, ficou o seguinte, ó, f de x1 menos f de a, f de x1 menos f de a, f de x2 menos f de x1, até o último, que é f de b menos f de x menos 1. xn menos 1. Né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Vou somar essas equações membro a membro. Quando eu somo, do lado de cá, esse vai cancelar com esse. Porque esse é positivo e esse é negativo. Aí esse vai cancelar com o outro que está aqui no meio da reticência. E eles vão se cancelando um a um até cancelar esse. Quem vai sobrar? F de B menos F de A. Tá? Então, do lado de cá, vai aparecer F de B menos F de A. E do lado da esquerda, eu vou somar F de lambda 1 com delta x1, F de lambda 2 com delta x2, até F de lambda n com delta xn. Na aula anterior, a gente viu que tem uma notação especial para essa soma, né? É o somatório. Isso aqui é o somatório. Quando i varia de 1 até n, de f de lambda i vezes delta xi. Foi isso? Tudo bem? Esse somatório que aparece aqui é o quê? Que a gente viu na aula anterior. Como é o nome dessa soma? É uma soma de rima. Certo? Então, estou te falando que essa soma é igual à variação, da primitiva dessa função aqui, nos extremos do intervalo AB. Só que isso ainda não é a integral. Tudo bem? Mas eu vou passar o limite nisso aqui. Tá? Passando o limite, e aí eu vou fazer o limite, lembra que a gente falou na nossa aula de integral de rima? Eu vou fazer a quantidade de subintervalos tender a mais infinito. Só que como nesse caso eu estou tomando intervalinhos que podem ter comprimentos variados, então quando eu faço a quantidade de subintervalos tender a infinito, na verdade eu estou fazendo cada subintervalinho desse, o tamanho dele tender a zero. E como é que eu faço para garantir que todos vão tender a zero de fato? Basta que eu pegue o maior deles. Se eu pegar o maior deles e fizer o maior tender a zero, todos os demais que são menores que ele vão tender a zero também. Né? Então, eu vou passar um limite com o máximo, essa notação que a gente viu na aula anterior, dos deltas xi tendendo a zero, né? De f de lambda i vezes delta xi. Isso vai ser igual ao limite disso, só que isso aqui é um número, isso aqui é constante. E o limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui vai ser f de b menos f de a. Tudo bem até aí? Agora, até então, esse limite é o que nós queremos que apareça integral aqui. Mas pode ser que esse limite não exista. O que no teorema fundamental, no enunciado dele, me garante que esse limite vai existir e vai ser integral? O fato da função f ser contínua. Né? Então, como a função f é contínua, no intervalo AB, então, esse limite é a integral no intervalo AB da função f de x dx, e essa integral é igual à variação dessa primitiva nos extremos do intervalo AB. Tá? E aí está demonstrado o teorema fundamental do cálculo. Bom, então, a partir de agora, a gente pode usar de fato esse resultado. Tá provado. Então, esse é um teorema muito bonito, é o mais bonito, né, do nosso curso. E por ele, na demonstração, a gente vê que a gente usa vários conceitos. Né? A gente usou o fato dessa função ser derivável, portanto ela é contínua. Foi um resultado que nós vimos e mostramos no nosso curso. Usamos o TVM, foi um resultado importante também do nosso curso. E nós vemos claramente a relação entre o conceito de integração e o conceito de derivabilidade de funções. Tá bom? E na outra aula a gente vai falar sobre a segunda parte desse teorema, que também é importantíssima. Tá? Mas para a gente falar dela, nós precisamos entender
que são funções dadas por integrais, tá? Então, alguma dúvida, gente, aí na demonstração? Tudo bem? Tá, então, vamos lá, vamos resolver exercícios. Na aula anterior, nós paramos nesses exercícios aí que estão aparecendo para vocês. Nós fizemos até o item E, né? E eu deixei aí para vocês tentarem fazer o restante dos exercícios. Espero que vocês tenham tentado. Porque vocês têm que treinar bastante, tá, gente? Tem que treinar. Se você resolveu 100 questões de derivação, você tem que resolver 500 de integração. Tem que treinar bastante. Tá? Vamos para o item F. Integral de menos 1 a 3 do módulo de x mais 1 dx. Então, a função que eu estou trabalhando aqui é módulo de x mais 1. Então, vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Para eu calcular essa integral, eu tenho que achar uma primitiva dessa função primeiro. É a maneira mais simples. O problema é que achar a primitiva nem sempre é simples. Essa daqui vai ser, mas a gente vai ver outras mais cabeludas, tá? Agora, esquece o mais 1. Você consegue me dizer de imediato quem é uma primitiva da função módulo de x? Hã? X quadrado sobre 2? E esse módulo aí? Esquece o módulo, fica só com x. Muito bem. Olha só, ela falou, professor, dá para separar, não dá? O módulo como uma função definida por partes? Dá. Porque o módulo de x mais 1, isso aqui é a função x mais 1 ou a função menos x mais 1. Lembra da definição de módulo? Módulo de x é x se o x for positivo e menos x se o x for negativo. Então, módulo de x mais 1 é x mais 1 se o x for positivo e menos x mais 1 se o x for negativo. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Agora observe o seguinte, ó, o intervalo que você está trabalhando é um intervalo de menos 1 até 3. De menos 1 até 3. Daqui para cá, galera, daqui para cá, a função que você está trabalhando, ela satisfaz essa condição, que é quando x é negativo. Eu vou colocar aqui essa parte aqui como a parte i e essa parte aqui com a parte 2i. Então, daqui para cá, a função f se comporta como a função 2i. E daqui para cá, a função f se comporta como a função i. Tudo bem? Então, não tem jeito, tem que separar as integrais aí. Tem que calcular primeiro essa integral e depois essa integral. Por quê? Pelo comportamento da função. Ela tem um comportamento nesse intervalo e no outro intervalo ela tem outro comportamento. Então, você tem que fazer separado. Tá? Aí você lembra de um resultado que a gente mostrou na aula anterior, que se você quer integrar de a até b uma função, você pode integrar de a até c e somar com a integral de c até b, onde esse c é um número entre a e b. Lembra disso? Pode quebrar a integral. Então, aqui, como eu quero integrar de menos 1 até 3, eu vou integrar primeiro de menos 1 até 0 e somar com a integral de 0 a 3. Tá? Então, essa integral aqui, ó, a integral de menos 1 a 3 do módulo de x mais 1 dx, ela é a integral de menos 1 a 0 do módulo de x mais 1 dx, mais a integral de 0 a 3 do módulo de x mais 1 dx. Tudo bem? Até aí? Então, fiz
Quero de menos 1 a 3. Então, eu coloco de menos 1 a 0 e de 0 a 3, porque nesses dois intervalos a função tem comportamentos diferentes, tá? Só que de menos 1 a 0, a função módulo de x mais 1 é essa. Então, isso aqui, ó, integral de menos 1 a 0 de x mais 1 dx. Mais a integral de 0 a 3. Agora, de 0 a 3, a função módulo de x mais 1 é... Peraí, estou fazendo confusão, né? Aqui, de menos 1 a 0, ela é essa aqui, né? Negativa. Então, ela é menos x mais 1. E de 0 a 3, que é para x positivo, ela é x mais 1 dx. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora eu preciso achar uma primitiva dessas funções. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Aquela integral lá vai ser igual, que é uma primitiva de menos x quadrado sobre 2, mais uma primitiva de 1 é x, né? Isso aqui eu tenho que variar no intervalo de menos 1 a 0. Mais, que é uma primitiva de x quadrado sobre 2. Uma primitiva de 1 é x. Isso aqui variando no intervalo de 0 a 3. Pronto. Aí eu tenho que calcular a variação da primitiva nesses intervalos. Tudo bem? Sempre o primeiro é o de cima. No zero, isso aqui vai dar menos 0 ao quadrado sobre 2 mais 0. Lembra que é a primitiva nesse extremo menos a primitiva no outro extremo. Não esquece do parênteses, senão tu pode errar. Tá? Agora no menos 1 vai ficar menos, presta atenção, menos, esse menos é esse aqui, ó. Agora no lugar do x eu vou colocar menos 1 ao quadrado sobre 2, mais o x que é menos 1. Fechei o parênteses. Tudo bem? Isso foi só para essa variação. Agora para a segunda. No 3, 3 ao quadrado sobre 2 mais 3. 3 ao quadrado sobre 2 mais 3. Menos no 0, 0 ao quadrado sobre 2 mais 0. Só que aqui é bacana que aqui dá 0, aqui dá 0. Tá? Então aqui vai ficar como agora? Olha, menos 1 ao quadrado dá 1. Então aqui fica meio. Com esse menos fica menos meio. Com esse menos volta para o meio. Então aqui é meio. Tudo bem? Alguma dúvida tem? Aqui eu tenho mais e menos, menos 1. Com esse menos fica mais 1. Tá bom? Mais 3 ao quadrado é 9 por 2, mais 3, e lá deu 0, não interessa então. Né? Denominadores iguais, 9 mais 1, 10, 10 por 2, 5, 5 mais 1, 6, com mais 3, 9. Isso aqui dá 9. Pronto. Então o valor dessa integral aí é 9. Ok? E aí, como vocês têm um aparato tecnológico hoje em dia, você pode, por exemplo, deixa eu abrir aqui, usar o GeoGebra, né? O GeoGebra ele te dá aí, você pode esboçar o gráfico dessa função. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui, olha, a função módulo de x mais 1. A função módulo de x mais 1 é essa que aparece aí para vocês. Tá? Agora eu vou pedir para ele calcular a integral. Integral. Observe, quando você coloca a palavra integral aqui na entrada, aparecem essas funções aqui embaixo. Ó. Integral da função em alguma variável. Eu vou querer essa daqui, ó, que é o valor da integral da função, que eu vou especificar, que no caso vai ser a função f. Aqui o valor inicial de x e o valor final de x, que são os extremos do intervalo. Tá? Então aqui a função f, o valor inicial de x foi... quanto é? Menos 1, né? Menos 1 e o outro é 3. Menos 1 e o outro é 3. Pronto, tá aqui. Ele já te dá, inclusive, a área destacada. Não sei se vocês conseguem enxergar
mas é essa área aqui, ó. Entre essa reta e essa reta aqui, o valor dessa integral é 9. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então pronto. Então é isso. Vamos para outra. Eu vou fazer só mais uma dessas aí. A H eu não vou fazer, que é muito simples. A G também e a I também. Vou fazer a I. Tá? A G, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, olha. Nessa, do módulo. Porque ali aparece módulo do seno de πx. Então, o que é módulo do seno de πx? É seno de πx, x for maior que zero, e menos seno de πx, x for menor que zero. Pronto. Aí tu quebra em 2 intervalos também. Tá? Eu vou fazer essa daqui. Essa daqui eu quero a integral de menos π a π de f de x dx, onde a função f de x é igual a seno, se o x for menor do que ou igual a zero, e 1 menos cosseno, se o x for maior que zero. Tá? Então, olha só, observem que antes do zero a função f ela tem um certo comportamento, depois do zero ela tem outro comportamento. Então, é parecido com o que nós fizemos. Como eu quero a integral nesse intervalo de menos π até π, aqui eu tenho valores negativos e valores positivos. Então, eu vou fazer de menos π a zero e de zero a π. Tá bom? Então, essa integral aqui, ó, de menos π a π, de f de x dx, ela é integral de menos π a zero, f de x, mais a integral de 0 a π, f de x dx. Tá bom? Então, isso vai ser a integral de menos π a zero. Nesse intervalo aqui, de menos π a zero, a função f é igual a de cima ou de baixo? Nesse intervalo de menos π a zero, a função f é igual a seno ou 1 menos cosseno? Seno, né? Porque ela é seno quando x é negativo. Aqui eu tenho valores negativos nesse intervalo. Então, aqui é seno. Seno de x dx, mais a integral de 0 a π. Agora, nesse intervalo onde eu tenho valores positivos, a função f é 1 menos cosseno. Então, aqui é 1 menos cosseno de x dx. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Quem é uma primitiva do seno? Menos cosseno. É menos cosseno variando de menos π a zero. Mais uma primitiva de 1 é x, menos uma primitiva de cosseno é seno. E tudo isso aqui é a primitiva dessa função. Então, tudo isso variando de 0 a π. Belezinha? Tá. Aí é só fazer a conta. Só calcular agora. Observe que o teorema fundamental é muito simples, né? A aplicação dele é imediata. O problema é tu achar a primitiva, né? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a menos cosseno no zero. Eu vou colocar assim, menos cosseno no zero, menos cosseno no menos π. Tudo bem? Mais aqui π menos seno de π menos, parêntese, para não confundir, 0 menos seno de zero. Beleza? Tá bom? Então, isso vai ficar menos... Quanto que é o cosseno de zero, pessoal?
Hã? 1. Menos, quanto é o cosseno de menos π? Quanto é o cosseno de menos π? Não. Cosseno é uma função par. Função par, f de x é igual a f de menos x. Então, se você quer calcular o cosseno de menos π, basta que você calcule o cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então, o cosseno de menos π é menos 1 também. O gráfico da função cosseno é assim, ó. Esse lado não é simétrico a esse em relação ao eixo y? Então, é uma função par. Isso aqui está sendo satisfeito. Ok? Então, π está bem aqui, ó. Cosseno de π é menos 1. O menos π está bem aqui, ó. Cosseno de menos π também é menos 1. Ok? Então, cuidado. Então, é menos o cosseno de menos π, que é menos 1 também. Mais π menos... Quanto é o seno de π? Seno de π, pessoal. Jesus amado. Seno de π? Obrigado. Menos 0, menos 0, menos seno de 0. 0, né? Então, aqui fica só o π mesmo, né? Então, isso aqui vai ser 1 mais 1, 2. Com esse menos aqui fica menos 2, tá? É π menos 2. Π menos 2. Pronto. Então, esse é o valor dessa integral. Beleza? Alguma dúvida? Diga, filho. Como é? Não entendi. Sim. Cosseno de menos π. O cosseno é função par. Então, o cosseno de menos π é cosseno de π. Porque a função é par quando ela satisfaz essa condição. F de x é f de menos x. Então, observe. Se eu quero o cosseno de menos... Coloca o π no lugar do x. Se eu quero o cosseno de menos π, como o cosseno é função par, então basta que eu calcule o cosseno de π. E o cosseno de π eu sei que é menos 1. Uma outra forma... professor, eu não lembrava que cosseno é função par. Então, olha para o gráfico. No gráfico, o cosseno de π está aqui, ó, no menos 1, e o menos π também. Tá bom? Aí o seno já é função ímpar. Se aparecesse, por exemplo, seno de menos π sobre 2. Aí quanto que é? O seno de menos π sobre 2. Aí o seno já é função ímpar. Aí função ímpar, f de menos x é menos f de x. Isso aqui é função ímpar. Aí se eu quero o seno de menos π sobre 2, aí eu tenho que calcular menos o seno de π sobre 2. E quanto é o seno de π sobre 2? É 1, então fica menos 1. Entendeu? Aí se você olhar para o gráfico, o gráfico do seno faz isso aqui, ó. Faz isso, faz isso. π sobre 2 está bem aqui, ó. Está bem aqui 1. E o menos π sobre 2, ele está bem aqui, ó. Que é menos 1. Ok? Você pode lembrar disso, ou você pode olhar para o gráfico. Você pode olhar para o ciclo, né? Pode olhar para o ciclo. Porque no ciclo, a gente está acostumado a andar só nesse sentido anti-horário, mas você pode andar nesse sentido horário. Aí os arcos são negativos, né? Então, se o π sobre 2 está aqui, o menos π sobre 2 está aqui. O seno de π sobre 2 é 1, que é esse tamanho daqui para cá, porque o seno a gente mede no eixo y. É esse tamanho. O seno de π sobre 2 é esse tamanho negativo, menos 1. Dá para ver aí, tem várias maneiras de fazer. Ok? Pronto. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá.
Beleza, então vamos falar de área entre curvas agora, tá? Até então, nós vimos que o valor da integral, geometricamente falando, a interpretação geométrica dele, é a área abaixo de uma certa curva, entre essa curva e o eixo das abscissas, se essa função for positiva. Se ela for negativa, é menos essa área. Tudo bem? Nós vimos essas definições. Agora, imagina que você tem duas funções aqui, ó. Você tem aqui uma função f e aqui você tem uma função g. Essas funções estão definidas em um intervalo AB. E eu quero calcular a área entre essas duas funções, compreendida entre as retas xa e x igual a x igual a b. Como é que a gente pode fazer para calcular essa área aí? Isso, se calcula a área da f. Quando eu calculo a área da f, eu estou calculando a área abaixo do gráfico da função f e o eixo das abscissas. Estou calculando toda essa área aqui, ó. Quando eu calculo a área, a integral de g, no intervalo AB, eu estou calculando só essa área. Então, se eu fizer essa área toda menos essa área de baixo, eu obtenho a área entre as curvas. Tudo bem? Então, por isso que essa área, ela vai ser a integral de A até B, da diferença entre essas funções, f de x menos g de x dx. Agora, observe, aqui nesse intervalo, a f está por cima da g. A f ela é maior que a g nesse intervalo. Então, nesse caso, como a f é maior que a g, então eu faço f menos g. Se fosse o contrário, aí eu inverti aqui, eu faria g menos f. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Que é essa definição que está escrita aí, ó, no slide. A área A entre a região limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x, e pelas retas x igual a x igual a b, onde as funções f e g são contínuas, e a f é maior do que ou igual a g, no intervalo AB, é dada pela integral da diferença entre essas duas funções. Então é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. A gente vai calcular, vou te dar uma área entre duas curvas ou mais, né? E eu vou querer que você calcule a área usando o conceito de integral. Tá bom? Vamos começar por essa aí. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual ao seno de x, y igual a x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Agora, gente, aqueles conhecimentos de gráficos, tudo vem para cá. Por quê? Porque você não sabe qual é a função que vai estar por cima, qual é a função que vai estar por baixo. Então, tu tens que ter uma noção mínima do gráfico da função que tu vai estar trabalhando. Porque senão tu vai errar. Então, tem que... professor, não peguei muito bem aquele negócio. Assiste a aula de novo, vem aí com os monitores, vem comigo aí nos horários vagos. Tem que pegar esse negócio aí, tá bom? Então, essa função aí, eu quero... Essa área aí, essa região. Eu quero a região entre os gráficos das funções seno de x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Então, tu tem que saber qual é a área, qual é a região aí que tu está trabalhando. Então, o primeiro passo é tentar fazer um esboço mínimo dessa região. Vamos começar por essas duas aqui que são as mais fáceis. X igual a π sobre 2 é o quê? É uma reta vertical, certo? Que passa no π sobre 2. Supor que o π sobre 2 esteja bem aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Π é essa outra reta bem aqui, ó. Π.
Pronto. Tudo bem até aí? Y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Essa reta aqui, ó. Beleza? Alguma dúvida? E o seno de x? O seno de x é essa reta já. Essa curva aqui, ó. E vai embora aqui. Tudo bem? Eu quero a área, a região entre as funções seno x, y igual a x igual a π sobre 2 e x igual a π. Então, qual é essa região? É essa aqui que eu vou destacar de rosa. É essa aqui, ó. Essa é a região que nós queremos calcular. Tudo bem? E aí agora, olhando para a região, fica muito simples, né? Porque eu percebo que essa área, ela é a integral. Qual é o intervalo? De π sobre 2 até π, muito bem. De quê? Quem é que é maior? É a reta ou é a senoide? É a reta. Então, é x menos o seno de x. dx. Pronto. Tá aí. Armei a integral, agora é só calcular ela. Ok? Então, isso vai ser... Quem é uma primitiva de x? X quadrado sobre 2. Né? Quem é uma primitiva de seno? Menos cosseno, né? Aí com esse menos fica mais, então dá mais cosseno mesmo. Tudo bem? Isso aqui variando no intervalo de π sobre 2 até π. Agora é só fazer a conta. Conta, vocês são craques, né? Então, no π, isso aqui dá π ao quadrado sobre 2 mais cosseno de π menos, no π sobre 2, isso dá π sobre 2 ao quadrado sobre 2 mais cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2, pessoal? É 0, né? Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então, isso aqui dá π ao quadrado sobre 2 menos 1. Aqui, ó, fica π ao quadrado sobre 4 sobre 8. Oh, já deu a resposta. Π ao quadrado sobre 4 sobre 2. Dá π ao quadrado sobre 8. Tá bom? Então, menos π ao quadrado sobre 8. Tá? E se eu quiser, eu posso tirar o mínimo aqui, né? De 8 e 2 dá 8. Então, fica 4π ao quadrado menos π ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 3π ao quadrado sobre 8 menos 1. Pronto. Aí, unidades de área. Tá? Esse UA aqui vai representar a unidade de área. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tá. Alguma dica? Hã? Se elas se entrelaçarem. Ótima pergunta. Vamos aproveitar a tua pergunta e vamos resolver esse aqui, ó. Vou responder a tua pergunta resolvendo esse problema. Excelente pergunta. Ele perguntou, professor, e se as funções se entrelaçarem? Se uma ficar maior que a outra numa parte, aí a outra ficar maior que a uma em outra parte, e assim por diante. Aí a gente dança conforme a música. Tá? Olha esse exemplo. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual ao seno de x, y igual ao cosseno de x, no intervalo de 0 a π sobre 2. Tá? Aí vamos esboçar os gráficos dessas funções
para a gente entender o que acontece. A função seno, ela faz isso aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui isso aqui para... Vai embora. Tá bom? Cadê? Ah, tá aqui. Aqui é 1. Aqui é π sobre 2. A função cosseno, ela faz isso aqui, ó. Ela sai daqui, ó. Ela vem aqui, ó. Ela vem aqui e vai embora aqui. Tudo bem? Eu quero a área entre essas duas curvas no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, qual é a região? É essa aqui, ó. Entre as curvas. Essa e essa. Tá claro para todo mundo? Tudo bem? Esse é o problema. Como é que eu calculo essa área? Aí observa. Esse ponto aqui é crucial para o nosso problema. Vamos já descobrir quanto que ele vale. Mas por que ele é crucial? Porque daqui do 0 até ele, quem é maior que quem? O cosseno é maior que o seno. Essa daqui é o cosseno. Essa daqui é o cosseno. E essa daqui é o seno. Então, de 0 até esse cara, o cosseno é maior que o seno. Então, eu não sei quanto é esse cara. Na verdade, eu sei, é π sobre 4, né? Vou colocar logo aqui. Porque é no π sobre 4 que o cosseno e o seno se igualam nesse intervalo, né? Porque o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, já sabemos disso. Então, qual que é a área pedida? É a integral de 0 a π sobre 4 de... Quem está por cima é o cosseno. Cosseno de x menos seno de x. Dx. Tudo bem? Só para essa primeira parte. E para outra, mais a integral. Agora, de π sobre 4 a π sobre 2. Agora, quem é que está por cima? O seno. Seno é maior que o cosseno. Então, seno de x menos o cosseno de x dx. Aí tu tem que resolver essas duas integrais e depois soma. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos calcular isso aí. Essa área vai ser... Quem é uma primitiva do cosseno? Seno. Quem é uma primitiva de menos seno? É cosseno. Isso aqui variando de 0 a π sobre 4. Mais... É uma primitiva do seno, menos cosseno. Que é uma primitiva de menos cosseno, menos seno. Variando de π sobre 4 a π sobre 2. Beleza? Tá? Então, essa área aí vai ser seno no π sobre 4... mais cosseno no π sobre 4, menos seno no 0, mais cosseno no 0. Isso aqui é só para essa variação. Agora tem a outra. Tá? Mais. Agora, menos cosseno de π sobre 2... menos cosseno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2, menos cosseno de π sobre 4, menos o seno de π sobre 4. Tá certo? Ok? Cuidado com os sinais, gente. Esse sinal aqui, ó, que aparece, por isso que eu estou fazendo questão
de colocar os parênteses para você entender que aqui é a primitiva no primeiro extremo menos a primitiva no segundo. Primitiva no primeiro menos a primitiva no segundo. Não pode confundir isso. Tu errar um sinal aí, tu errou tudo. Ok? Então, cuidado. Então, vamos fazer com bem calma aqui. E se vocês perceberem alguma coisa, é só falar, tá? Sim, então essa área aí, vai ser, vamos lá, quanto é o seno de π sobre 4? Vou repetir a pergunta, eu acho que tá funcionando o microfone aí, eu acho que eles não ouviram. Quanto é o seno de π sobre 4? Hã? Ah, obrigado. Estão escutando, então. Raiz de 2 sobre 2. Mais. Quanto é o cosseno de π sobre 4? Mesma coisa. Raiz de 2 sobre 2. Menos. Quanto é o seno de 0? 0. Quanto é o cosseno de 0? Hã? Cosseno de 0? 1. Então fica menos esse cara, menos 1. Tudo bem? Agora vamos para baixo. Mais. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0, obrigado. Quanto é o seno de π sobre 2? 1. Com esse menos, menos 1. Com esse mais, menos 1 ainda. Então, menos 1. Tá? Vou colocar aqui. Com esse menos, menos 1. Menos. Vou colocar logo esse menos aqui. Cosseno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Com esse menos, menos raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Com esse menos, menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Tá? Então, essa área vai ser raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Ok? Menos 2. E aqui, menos raiz de 2 sobre 2 com menos raiz de 2 sobre 2 dá menos 2 raiz de 2 sobre 2, que dá menos raiz de 2. Com esse menos dá mais raiz de 2. Tá? Então, essa área aqui é raiz de 2 mais raiz de 2. 2 raiz de 2 menos 2 unidades de área. Pronto. Então, essa é a área requerida. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Beleza. Calcule a área da região... Sim, respondi a tua pergunta? Beleza, né? Calcule a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a x ao cubo. E pelo eixo x... E as retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá? Vamos lá. A função x ao cubo é essa. Ok? Reta x igual a menos 1 é essa. E x igual a 1 é essa. Tudo bem? Então, eu quero a região entre a função x ao cubo, o eixo das abscissas,
x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, qual é essa região? É essa aqui, ó. O primeiro passo é identificar qual é a região que você está trabalhando. Beleza? Então isso daí a gente pode calcular assim, então, né, pessoal? Olha só como a gente pode calcular essa. A gente pode calcular assim, então, aquela área, ela vai ser a integral de menos 1 a 1 da função x ao cubo dx. Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Sim ou não? Repete mais uma vez. Não sei, se você está dizendo, eu acho que sim, né? Bora fazer a conta dessa integral? Que é uma primitiva de x ao cubo? X à quarta sobre 4. Isso aqui variando de menos 1 a 1. No 1, isso vai dar 1 à quarta, que dá 1 quarto. 1 à quarta sobre 4 dá 1 quarto. Menos, no menos 1 vai dar menos 1 à quarta, que dá 1 sobre 4. Uai, como que essa área deu zero? O que a gente fez errado? Exatamente. Aqui eu tenho que trabalhar daqui até aqui e depois daqui até aqui. Por quê? Porque nesse primeiro intervalo, a função y igual a zero, que é o eixo das abscissas, é maior que a função x ao cubo. Nesse segundo intervalo, a função x ao cubo é maior que a função y igual a zero, que é o eixo das abscissas. Então, isso faz toda a diferença. Na verdade, quando eu calculo aquela integral, eu estou calculando menos essa área mais essa área, pela ideia de integral de Riemann que eu falei para vocês. Nesse intervalo, como a função é negativa, então vai aparecer, o valor da integral vai ser menos essa área. Aqui, como a função é positiva, então vai aparecer a área mesmo. Então, se eu tenho menos essa área mais essa área, o resultado vai dar quanto? Vai dar zero, como deu lá. Se eu fizer direto a integral de menos 1 a 1. Por isso que eu tenho que separar. Tá? Então, qual é a maneira correta de você resolver esse problema? Isso aqui não nos serve. Então, qual é a área, na verdade? Ela vai ser a integral de menos 1 a 0 de 0 menos x ao cubo, porque a função aqui, ó, que está por cima, é a função y igual a 0, que é o eixo das abscissas. Então, y igual a 0 menos a x ao cubo, tá? Dx. Mais a integral de 0 a 1 de x ao cubo menos 0 dx. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então, essa área aqui vai ser 0 menos x ao cubo é menos x ao cubo. Esse menos eu posso tirar da integral. Então, menos a integral de menos 1 a 0 de x ao cubo dx, mais x ao cubo menos 0 é x ao cubo, né? Então, integral de 0 a 1 x ao cubo dx. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos, quem é uma primitiva de x ao cubo? Aí a gente já viu, né? X à quarta sobre 4. Isso aqui variando, intervalo de menos 1 a 0. Mais, primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então, isso aqui variando de 0 a 1. Agora, no zero, você vai ficar menos, no zero, aí preste atenção, 0 à quarta sobre 4 dá 0. Menos, no menos 1, dá menos 1 à quarta sobre 4, que dá 1 sobre 4. Tudo bem? Mais, no 1 dá 1 quarto. E no 0 dá 0.
Menos com esse menos dá mais. Então, dá 1/4 mais 1/4. Dá 2/4 que dá meio. Então, olha a sutileza. Tá? Então, isso faz toda a diferença. Tomem cuidado com isso. Então, se a questão pede área, não está pedindo o valor da integral, está pedindo o valor da área. Então, se você está calculando o valor da área e na tua conta deu 0 ou um valor negativo, alguma coisa errada tu fizeste. Porque a área tem que dar positiva. Tudo bem? Então, tome cuidado com isso. Alguma dúvida, pessoal? E essa aqui, ó. Encontre. Vamos lá pra gente, por favor. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Aí a coisa começa a ficar mais legal. Né? É a mesma ideia, né? Vamos tentar esboçar o gráfico aqui. O gráfico da função x ao quadrado, ele é assim, ó. Né? Ele é assim, mais ou menos. Agora, o gráfico da função menos x ao quadrado mais 4x, como que ele é? Uma parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Quais as raízes? 0 e 0 e 4, né? Se você fizer isso aqui igual a 0, então você põe o x em evidência, vai ficar ou menos x em evidência, menos x vezes x menos 4 igual a 0, né? Então, x é igual a 0 ou x é igual a 4. Tá bom? Então, 0 e 4, por aqui assim. Então, ele faz isso aqui, ó. Não está bem na escala, né? Mas tudo bem. Deixa assim mesmo. Tá bom? Então, de 0 até 4. Alguma dúvida até aí? Então, essa daqui, vou colocar essa como sendo a F e essa como sendo a G. Então, essa daqui é a F e essa aqui é a G. Então, eu vou calcular a área entre essas curvas, a região entre essas curvas é essa aqui, ó. Tudo bem? Então, a área que eu estou querendo calcular é dada pela integral. Quem que está por cima? A F ou a G? A G, nesse intervalo que eu estou querendo trabalhar, é a G. A G é maior que a F. A G é isso. Então, é menos x ao quadrado mais 4x menos a F, que é a x ao quadrado, dx. Agora, quais são os limites de integração? É de 0 a... Aí eu não sei. E aí por isso que eu falei que essa é mais legal. Porque aqui você tem que primeiro achar os limites de integração. E nesse caso é dado pelos pontos onde as duas funções se interceptam. Para eu achar a interseção entre duas funções, o que eu tenho que fazer? Tem que igualar essas duas funções e encontrar os valores de x que satisfazem essa igualdade, caso existam, né? Então,
Como é que eu vou achar a interseção entre essas duas funções? Eu vou fazer f igual a g. Né? Quem que é a f? É a x ao quadrado. Isso tem que ser igual a g, que é a menos x ao quadrado mais 4x. Tudo bem? Tá? Então, tem que resolver essa equação, né? Eu vou passar todo mundo para cá, então vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado menos 4x igual a zero. Aqui vai dar 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Eu vou pôr 2x em evidência. Vai ficar x menos 2 igual a zero. Né? E daqui eu vou tirar aqui 2x é igual a zero e, portanto, x é igual a zero. Ou x menos 2 é igual a zero e, portanto, x é igual a 2. Então, a interseção entre esses dois gráficos é bem aqui, ó, no ponto médio. Na verdade, esse gráfico deveria ser mais fechado aqui assim, né? Bem aqui, ó. 2. Então, aqui é a integral de 0 até 2. Ficou claro, pessoal? Então, quando você não tem a interseção entre as funções, aí você tem que encontrar. É igual aquele caso lá do seno e do cosseno. É que o seno e do cosseno, a gente já sabe, né, de cabeça que o seno e o cosseno eles se interceptam no π sobre 4. No intervalo de 0 a π sobre 2, né? Mas aqui não era tão imediato assim. E tem outros que não vão ser menos imediatos ainda, tá? Então aqui, a área que nós queremos vai ser a integral de 0 a 2 dessa menos essa. Só que menos x quadrado dá menos 2x quadrado, né? Então fica 4x menos 2x quadrado dx. Beleza? Alguma dúvida? Não, então essa área vai ser igual. Primitiva de 4x, 2x ao quadrado, né? Menos primitiva de 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3. Ok? Isso aqui variando de 0 a 2. De 0 a 2, tá? Tá, então no 2, isso vai dar 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 ao cubo sobre 3. E no 0 vai dar 0. Tá bom? Então isso vai ficar 2 ao quadrado, 4 com 2, 8, menos 2 ao cubo, 8 com 2, 16, sobre 3. Tá bom? Aí, tira o mínimo, 8 vezes 3, 24, menos 16 dá 8 sobre 3 unidades de área. Pronto. Tá aí. Ok? Então, essa é a área entre essas duas curvas. Essa aqui, ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a e elevado a x, y igual a x ao quadrado menos 1, x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá? Então, vamos colocar aqui os gráficos. Bom, deixa eu só colocar esse eixo aqui mais centralizado. Bom, a função x² menos 1 é a x² deslocada uma unidade para baixo, né? Então, ela passa aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui, assim.
essa aqui é a x ao quadrado menos 1. Tá bom? Observe que as raízes da x quadrado menos 1 são 1 e menos 1. São esses dois pontos aqui, ó. E que é justamente as retas que ele dá aqui, né? O intervalo de integração que a gente vai utilizar. É de menos 1 até 1. Tudo bem? Ok até aí? Agora, a função e elevado a x, vocês lembram como é o gráfico dela? Uma curva assim, né? Faz assim, ó. Bom? E aqui ela passa no 1, né? Porque elevado a 0 é 1. Então, a região que nós queremos é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ok? Então, nesse intervalo de menos 1 a 1, quem é maior que quem? A f, eu não denominei, né? Vamos considerar essa como a f e essa como a g. Então, f é maior que g. Então, eu vou fazer a integral de menos 1 até 1 de f menos g. Ok? Pronto, então... Observe que os gráficos são importantes, tá, gente? Mais uma vez, são importantes para a gente saber quem está por cima de quem é maior que quem, em qual intervalo. O nosso amigo ali perguntou, professor, e se tiver funções, nós tivermos funções em que uma é maior que a outra em um certo intervalo, e aí outro intervalo, a outra já é maior que a uma, por isso é importante os gráficos, para você saber quem que vai ser maior do que quem. Tá? Então, aquela área vai ser a integral de menos 1 a 1 de e elevado a x menos x quadrado menos 1 dx. Tá certo? Sim ou não? Não, né? É x quadrado menos 1, mas bem aqui, ó. Se você não colocar isso aqui, você vai errar. Isso aí faz toda a diferença. Porque isso aqui é a função f, e é f menos a g. Isso aqui é a g. Se você colocar isso aqui, ó, você vai ficar, quando você for fazer a conta, vai colocar e elevado a x menos x quadrado menos 1. Mas com isso aqui, essa integral passa a ser a integral de e elevado a x menos x quadrado mais 1 dx. E esse sinalzinho aí faz toda a diferença. Tudo bem? Então, todo cuidado. Primitiva de e elevado a x, a própria. Primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Primitiva de 1, x. Tudo isso aqui, tudo isso, variando de menos 1 até 1. Tá? Vamos lá. No 1, isso dá e elevado a 1, menos 1 sobre 3, né? Porque 1 ao cubo é 1 sobre 3, mais 1. Isso tudo aqui foi só no 1. Tá? Menos da variação. Agora, no menos 1 vai ficar e elevado a menos 1. Menos... Menos 1 ao cubo sobre 3. Então, menos 1 ao cubo sobre 3. Menos 1. Tudo bem? Tá? Então, isso aí vai ser igual. E elevado a 1 é E. Menos 1/3 mais 1 dá 2/3. Menos. E elevado a menos 1 é 1 sobre E. Observe que aqui, ó, menos 1 ao cubo sobre 3, com esse menos 1 ao cubo continua menos 1. Com esse menos aqui fica mais 1. Então vai ficar mais 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Né? Daqui vai ficar menos... Isso aqui que vai aparecer menos 2/3. Tudo bem?
Menos 2 terços. Tá, então isso aqui vai ficar E é menos 1 sobre E. Então, mais 2 terços, mais 2 terços, que dá 4 terços. Então, isso aqui dá... Eu posso até tirar o mínimo aqui, ó. E ao quadrado menos 1 sobre E mais 4 terços. Tá bom? Então, é isso aí. Mais 4 terços, tá. Certinho. Ah, faltou só a unidade de áreas aqui, né? Unidade de área. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não entendi. Essa parte aqui? O que que tem? Ah, tá. Boa pergunta. Olha o que ele perguntou aqui. Professor, e essa parte aqui, ó, que está para baixo do eixo, seria menos a área? O que vocês acham? Então, será que a gente errou? Olha só, quando você tem... Deixa eu... Quando eu calculo a integral nesse intervalo aí, de A até B, da função f de x dx, eu estou obtendo essa área aqui. Certo? Quando eu calculo a integral de A até B da função g de x dx, considerando que a função g nesse intervalo é negativa, eu estou calculando menos essa área. Isso aqui, vou chamar de área 1, área 2. Então, isso aqui é a área 1, e isso aqui é menos a área 2. Tudo bem? Agora, quando eu subtraio essas integrais, que é o mesmo que calcular a integral de A até B da f menos AG, concorda? Porque a integral da subtração é a subtração das integrais, como nós vimos nas propriedades, né? Então, se eu quero isso, isso é o mesmo que isso. Integral da primeira menos a integral da segunda, desde que o intervalo seja o mesmo. Então, quando eu subtraio, aí olha só o que acontece. A área 1, que é essa, menos a área 2. Menos com menos, mais. Aí dá a área 1 mais a área 2. Então, quando eu quero calcular a área, por mais que uma parte da função seja negativa, estou fazendo área entre curvas, cuidado, área entre curvas. Então, basta que eu faça sempre, de fato, uma menos a outra. Porque quando eu fizer menos a outra, estou calculando menos a área. Portanto, estou somando as duas áreas. Aí dá A1 mais A2. Beleza? Mas essa observação é muito importante, tá? Muito importante. Nem me toquei nisso. Poderia ter falado nela após a solução, mas ainda bem que tu perguntou. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, tá. Então vamos lá. Vamos para essa aqui, ó. Determine a área da região destacada na figura abaixo. Tá? Mais 8 sobre π x mais 1. E essa f aqui é tangente ao quadrado de x mais 1.
Vamos lá. Então, essa parábola com concavidade para baixo é essa daqui. E isso aqui, que não é uma parábola, é tangente ao quadrado de x. Tá bom? Então, eu quero essa área aí. Como é que a gente faz para calcular essa área? Observem, essa área ela vai ser a integral. Eu já te dei os limites de integração na figura, tá? É de 0 a π sobre 4. 0 a π sobre 4. Agora, quem está por cima é a função g nesse intervalo. Então, a g é maior que a f. Então, vai ficar essa menos essa. Então, toma cuidado como você vai escrever. Então, fica menos 16 sobre π ao quadrado vezes x ao quadrado mais 8 sobre π vezes x mais 1. Isso tudo aqui é a f. Menos a g. Desculpa, isso tudo aqui é a g. Menos a f. Quem é a f? Tangente ao quadrado de x mais 1 dx. Essa é a integral que nós precisamos calcular. Tá bom? Você concorda que essa parte de cá é fácil? Achar primitiva? É uma polinomial, né? Bem simples. Agora, essa parte aqui que é mais complicado. Você sabe uma primitiva de tangente ao quadrado de x mais 1? Tangente ao quadrado de x mais 1. Que é uma primitiva dela? De cara assim a gente não vai achar. Mas a gente pode melhorar ela. Quem que é tangente ao quadrado de x mais 1, gente? Isso aqui eu posso reescrever isso aqui como o quê? Hã? Não entendi, como é? Seno ao quadrado. Ah, tá, assim, né? Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Mas não me ajuda tanto. Tem uma outra forma da gente reescrever tangente ao quadrado mais 1. Quem lembra? As identidades. Agora entra as identidades trigonoméricas. Essa é uma bem conhecida, gente. Hã? Secante? Só secante? Ao quadrado. Isso aqui é secante ao quadrado, pessoal. Isso aqui é secante ao quadrado de x. De onde vem esse troço aí? Vem da fundamental, né? Se você pegar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado e dividir tudo por cosseno ao quadrado, ó, divide isso aqui por cosseno ao quadrado, isso aqui por cosseno ao quadrado, isso aqui por cosseno ao quadrado. Aí seno por cosseno é tangente, cosseno por cosseno dá 1, e 1 sobre cosseno é secante, como tem o quadrado secante ao quadrado. Tá? Então isso aqui é uma identidade já conhecida. Tá? Então eu vou reescrever isso aqui como secante ao quadrado, tá? Então essa área vai ficar integral de 0 a π sobre 4, menos 16 sobre π ao quadrado x quadrado mais 8 sobre πx mais 1, menos secante ao quadrado de x. Vou tirar esses parênteses já. Dx. Tá bom? Então, essa área vai ser a integral... aliás, vamos primitivar logo, né? Então, menos 16 sobre π ao quadrado é constante, vezes uma primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Tá? Mais 8 sobre π é constante. Primitiva de x, x quadrado sobre 2. Mais primitiva de 1, é x. Menos primitiva de secante ao quadrado. Qual é a função que quando você deriva, você obtém secante quadrado? Tangente vezes secante? Não, só tangente, né?
Derivada da tangente e secante ao quadrado. Tangente vezes secante é a derivada da secante. Né? Derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Vocês têm que lembrar esse troço aí. Essa é uma primitiva fácil. Imediata. Primitiva da secante ao quadrado é imediata. Bateu o olho, já sabe quem é. Tem que treinar, galera. Bora treinar. Nós já vamos para... Qual é essa prova que a gente vai? É a oitava, é? A nona. 9, 10 anos. Só tem essa mais duas, né? Tem só mais 3 provas, né? Olha só aqui. Então tá acabando nosso curso de cálculo. Poxa. Mas olha pelo lado bom. Eles vão sair daqui de cálculo e vão ver cálculo 2. Aí, mais legal ainda. Né? Tá, então, vamos lá. Então a área vai ser, no π sobre 4, vai ficar, ó, menos 16 sobre π ao quadrado, vezes, esse 1/3 eu vou colocar logo esse 3 aqui, ó, 3π ao quadrado. Então vai ficar π sobre 4 ao cubo. Π sobre 4 ao cubo. Mais 8 sobre π, dá até para dividir logo aqui, ó. 8 por 2 dá 4. Né? Então, 4 sobre π vezes π sobre 4 ao quadrado, mais π sobre 4, menos tangente de π sobre 4. E observe que no zero vai dar tudo zero. Aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, e tangente de zero é zero também. Tá? Então isso aí vai ficar assim, ó. Essa área vai ser menos 16 sobre 3π ao quadrado vezes π ao cubo. 4 ao cubo. 4 ao cubo, de maneira esperta, eu vou escrever logo como 16 vezes 4. Para eu cortar logo 16 com outro 16, tudo bem? Só de maneira esperta logo. Mais 4 sobre π vezes, aqui π ao quadrado sobre 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. Aí eu corto logo um 4 desse com 4 desse aqui. Tá? Mais π sobre 4 menos... Quanto é tangente de π sobre 4? 1, né? 1, muito bem. Então, essa área vai ser... Então, aqui ó, ficou menos... Aí, esse π quadrado com 2 daqui, eu cancelo. Esse π com 1 daqui, eu cancelo. Então, ficou menos π sobre 3 vezes 4, 12. Mais, aqui, π sobre 4. Mais π sobre 4. Menos 1. Então, isso aqui vai dar... π sobre 4 mais π sobre 4 dá 2π sobre 4, que dá π sobre 2. Então, eu tenho π sobre 2, menos π sobre 12, mais 1. Tirando o MMC, dá 6π, menos π, mais 1. Essa área aqui, olha, deu 5π sobre 12, mais 1 unidade de área. Olha só que bonito. Tá bom? Então, essa é a área entre essas duas curvas. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Para a gente fechar, vamos fazer essa aqui. Essa aí eu tirei lá do Stuart. A área B é 3 vezes a área marcada A. Então, a área B é 3 vezes a área A. Tá? Expresse B em termos de A. Então, observe, aquela primeira área ali, que é a área A, eu posso descrever ela como a integral de 0 até quanto? De 0 até A do quê? E elevado a x, certo? Da função e elevado a x dx. E a área B é a integral do quê? De 0 até b
da função e elevado a x também. E elevado a x dx. Concorda? Então, a área A é dada por isso, a área B é dada por isso, só que eu sei que a área B é 3 vezes a área A. Eu quero que vocês escrevam B em função de A. B, sendo que B é esse Bzinho aqui, ó. Bzinho em função desse Azinho aqui. Isso que eu quero, tá? Bom, aqui é só calcular essa integral, né, pessoal? Essa e essa. Quem é a primitiva de e elevado a x? É a própria. Então, é e elevado a x variando de 0 até A. Quem é a primitiva de e elevado a x de novo? É a própria. Então, e elevado a x variando de 0 até B. Tudo bem? Então, isso daqui, observe que a área A vai ser e elevado a A menos e elevado a 0. Como e elevado a 0 é 1, então isso aqui vai ficar e elevado a A menos 1. Tá? E a área B é e elevado a B menos e elevado a 0. Novamente, e elevado a 0 é 1, então isso aqui vai ficar e elevado a B menos 1. Tudo bem? Como eu sei que B é 3 vezes a área B é 3 vezes a área A, então a área B é e elevado a B menos 1, e a área A é e elevado a A menos 1. Lembrando que é 3 vezes tudo isso. Tudo isso é a área A, então não esquece dos parênteses. Tá? Então, e elevado a B menos 1 é igual a 3 e elevado a A menos 3. Portanto, e elevado a B é 3 vezes e elevado a A menos 3 mais 1, que dá menos 2. Tudo bem? Como eu quero escrever B em função de A, eu tenho que isolar o B. Você não pode deixar assim, tem que isolar o B. Como é que você faz para isolar o B aí? Aplica o logaritmo, né? Aplica logaritmo em ambos os lados. Então, log natural de e elevado a B é o log natural de 3 vezes e elevado a A menos 2. Pela propriedade do logaritmo, isso aqui vem para frente do logaritmo. Então, fica B vezes o log natural de E, que é 1. Então, dá B. Vai ser o log natural de 3 vezes e elevado a A menos 2. Pronto. Acabei de escrever B em termos de A, como a questão pediu. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Gente, estudem. Até quarta-feira, tá? Um abraço.